Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Tributo ao Sucesso. A nossa convidada de honra hoje é a Cristiane Pirger, formada em Ciências Contábeis e também tem uma MBA, né, em Gestão Empresarial. Sim. Atualmente é a nossa presidente da ACIB e está à frente há mais de 12 anos da Ártico Indústria e Refrigeração. Cris, nossa, obrigada pela tua presença. A gente está muito grato, né, de você estar aqui conosco. Sim, eu que agradeço, Bruna, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a minha vida profissional, os meus novos desafios. Sim. É um prazer ainda com essa mesa linda, olha a recepção. E é para ir top, comendo, tá? Viu? A última vez eu estava até aqui falando com o Renato, a gente só ficou olhando e não comeu, é para comer. Eu fico feliz. Ótimo. E assim, se você pudesse em algumas palavras descrever quem é a Cristiane, o que você diria? Cristiane é uma mulher casada há 31 anos, tem 2 filhos, a Caroline com 24, o Vitor com 21, e que sempre gostou muito da vida empresarial, de trabalhar, né, e estudar, enfim. É muito resumido, né? Mas é isso. Mas basicamente é isso. Eu tenho 2 irmãs, né? 2 mulheres também, e que são mais novas, eu sou a primeira, e que também trabalham na empresa, que são proprietárias e diretoras da empresa, da Ártico. Pois é, eu até ia te perguntar isso, eu sei que a empresa é familiar, né? Como se deu a construção desse império aí que tem já mais de 60 anos? Sim. A empresa era do teu pai, ele passou para você, como é que foi isso tudo? Eu sempre preciso contar um pouquinho da história do meu pai. O meu pai é nascido na Alemanha, né? Ele nasceu numa pequena cidade chamada Fürstenau. E ele nasceu ele já era nascido durante a Segunda Guerra, ele era pequeno, né? Então a família, ele com mais 3 irmãos e minha avó, então meu avô também, claro, passaram pela Segunda Guerra e foi bem traumático porque o meu avô precisou servir na guerra, né? E depois, quando a guerra terminou, o meu avô ficou 2 anos preso na Rússia como Preso político, preso de guerra. Exato, preso de guerra. E depois ele voltou, ele conseguiu voltar, mas já estava assim emocionalmente, mentalmente muito abalado. Imagina, né? Não pode nem imaginar o que é doente, realmente ele voltou muito doente e tal. E a minha avó, meu pai na época, meu pai tinha 18 anos e o meu tio 17, e a minha avó sempre comentava na região, claro, a Alemanha estava muito destruída, estava se reconstruindo, economicamente, politicamente afetadas. E falava-se muito numa terceira guerra, a minha avó contava. E ela já tinha o trauma de ter o marido na guerra naquela vez e pensou, não quero mais. E ela tinha um irmão em Blumenau, que tinha vindo para Blumenau há muitos anos, eles não se viam mais, mas questão de 30 anos, assim, era uma diferença grande. E escreveu para ele, os 2 se correspondiam, e ele falou assim, Agnes, o nome dela, Agnes, se tá difícil ali na Alemanha, se tu estás com todos esses medos, vem para cá, vem para o Brasil, vem para Blumenau, é uma colônia alemã, e tem muito da nossa cultura, e vem. E a minha avó, achei assim, coragem, né? Muita coragem, ela com os 4 filhos vieram para Blumenau em 1955, chegaram aqui. E então meu pai com 18, meu tio com 17, trabalharam um tempo e aí analisaram, olharam o nosso clima tropical, o que a gente podia fazer, vamos abrir um negócio, vamos fazer alguma coisa, e resolveram fazer uma oficina de reparos de refrigeração. Nossa. Assim começou. Assim começou a história. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito criativa. O meu pai é de desenvolver produto, de criação, de inovar. O meu pai sempre teve esse perfil.
E logo ele não se conformou em ficar reparando geladeiras e tal, e ele pensou assim, vamos fazer o nosso primeiro balcão frigorífico, na época ela chamava de balcão frigorífico. E assim começaram, fizeram o primeiro e o mercado aceitou muito bem, e foram aprender muito sobre refrigeração. E assim começou a Ártico em 1960, construindo, fabricando balcões para padarias, restaurantes, confeitarias, enfim, era mais padarias na época, né, restaurantes. Então foi uma história assim bem bonita, eu acho assim, pelo fato do meu pai, não só meu pai, mas a família ter se superado, né? Perderam o pai na Segunda Guerra, perderam tudo. A casa foi bombardeada num momento lá que era a primeira comunhão do meu pai, e eles estavam fazendo a festa na casa da avó. Então não era para ser, eles não estavam em casa, mas assim, perderam tudo mesmo que eles tinham. E aí viveram alguns anos, inclusive, com a avó, né, com os pais e tal, porque não tinham onde morar. Então a vida deles sempre foi de recomeçar, de recomeçar. E assim foi no Brasil também. E se encontraram aqui, se sentiram de fato bem em casa? Tinham esse apoio do tio, né, do irmão Tinham esse da tua apoio avó, do tio, mas eu acredito que todos na época em Blumenau também, Blumenau sempre foi com uma característica empreendedora e do trabalho desde sempre. Então toda a família já conseguiu uma colocação e já começaram a trabalhar e para pagar o aluguel e tal, e aos pouquinhos as coisas foram acontecendo. Mas meu pai foi uma pessoa que também sempre buscou muito alternativas para ter um rendimento. Então, eles tinham ali a oficina, tinham a Ártico, mas finais de semana ele também ele ajudava, se precisasse lavar um carro, ele lavava, sabe? Se precisar, fazia bicos por aí. Sim. E a minha avó era muito de fazer trabalhos manuais, bordado e tal, e minha avó fazia muito disso em casa. E finais de semana meu pai ia vender com ela em feiras, em feirinhas, ou ia para o interior e de moto, ele tinha uma motozinha ali, e eles iam vender isso fora também para fazer um extra, né? Para garantir o rendimento. Isso. Que bacana. Então sempre foi assim a família. E depois a Ártico foi crescendo. Como eu falei, ele sempre foi inconformado com o produto. Começamos com os congeladores ou refrigeradores para sorvete, para salgados e tal. E logo em seguida as câmaras frigoríficas também desmontáveis. Hoje nós temos uma referência que é o Alles Park em Pomerode, câmara de gelo, foi montada pela Ártico. Que bacana. Então ampliaram bem o escopo realmente, né? Foi. Saiu dessa área só de alimentação, digamos assim, para uma área já de entretenimento, enfim, né? Sim. Isso ali realmente é uma prova de capacidade, né? Porque é uma outra visão. É um projeto bem desafiador, mas que a gente gosta, tá no DNA da empresa, a gente fala, né? Então nós temos laboratório, engenheiros e projetos assim maravilhosos que a gente fica muito feliz em participar. Que bacana! E me conta, como foi a introdução de vocês três, né, nas atividades da empresa? É mais ou menos assim, tá em casa, vem ajudar o pai, vamos trabalhar? Olha, mais ou menos. Na verdade, eu sempre conto assim, deve ter acontecido com a maioria das empresas familiares. A gente cresce dentro da empresa, né? Então, a empresa foi criada em 60, eu nasci em 70, né? 10 anos depois eu nasci. Então, desde pequena, eu já estava acostumada a acompanhar meu pai na empresa. E é uma coisa assim que a gente fica tão envolvido, porque final de semana, sábado trabalhava-se, né, meio período. Então, tá sábado em casa, pai, posso ir contigo? Vamos. E minhas irmãs, eu íamos para a empresa. Então, aquele ambiente tanto de indústria, de chão de fábrica, quanto de escritório... Era o teu quintal. Era a extensão da nossa casa, praticamente. Então, nós conhecemos todos os colaboradores, nós conhecemos cada cantinho da empresa. Então, a gente vai se envolvendo tanto no dia a dia
isso faz tão parte da gente que parece que no futuro aconteceu comigo. Poxa, mas eu quero trabalhar lá também. Né? E as minhas irmãs aconteceu a mesma coisa. Claro que isso não é uma regra, né? Não é sempre que isso não acontece. Não é sempre, né? Que isso acontece. Aconteceu lá, mas não é sempre. E eu sempre gostei muito desse ambiente de escritório. E na época, máquina de escrever, calculadora. Sim, era muito chique, né? Isso era demais, assim. Eu fiz 15 anos, aí... o que você quer ganhar de Natal? Eu pedi uma maquininha de escrever daquela portátil pequenininha, porque eu adorava bater a máquina e escrever algum texto e tal. Então, isso tudo foi com o tempo me encantando, né? Sim. E a oportunidade que a gente tem numa empresa familiar também é de trabalhar em todos os departamentos. Sim. Ou em grande parte deles, a maioria deles. Então, as minhas irmãs também é a mesma coisa. A gente tá lá trabalhando da época que a transportadora chegou para coletar congelador. Daqui a nota que eu vou lá entregar. Sabe? Faturamento, área fiscal, área contábil, financeiro, compras. Precisa fazer inventário. Vamos ajudar, prancheta na fábrica, vamos contar, vamos ver. Então, a gente lembra até o primeiro computador que a gente teve na empresa, né? Os primeiros sistemas que nós implantamos. Então, a cada feira que nós participamos, e também a alegria de um projeto que deu certo. Né? Eu sempre digo o seguinte, escutando você falar, passa um filme também na minha cabeça, porque a gente trabalha, até por uma característica da nossa região, com muitas empresas que são familiares, né? Sim. E uma coisa que eu identifico muito forte é que eu acho que o maior ativo de uma empresa familiar é justamente você poder pegar o feeling das tomadas de decisão, você constrói isso ao longo dos anos e você transfere isso com certo tempo e também com a mesma cultura e DNA. Você manter isso é muito importante, porque os desafios são novos, os objetivos às vezes mudam, você precisa se adequar às exigências de mercado, mas o como fazer isso, o como implantar uma cultura que permeie isso tudo, eu acho que isso é um ativo assim, que as empresas familiares têm e as outras, não é que elas não têm, mas ela é mais difícil de ser implementada. Né? Eu acho que o cargo de direção, o grande desafio é esse, é você traçar os objetivos e fazer um alinhamento de cultura para que todo mundo siga o mesmo vetor. Né? E numa empresa familiar, eu acho que essa conexão desde da tua infância, né, com todas as pessoas da atividade, faz com que você tenha uma empatia muito forte. É o que às vezes a gente discute entre empresários ou conversa sobre a sucessão, né? Então, eu tenho 2 filhos, as minhas irmãs são 5 sobrinhos, né? Terceira geração, digamos assim. Terceira geração. Então, nós não temos são jovens ainda, né? Então, o meu filho faz um estágio lá e o meu sobrinho mais velho, ele já é formado em engenharia, ele é o mais ativo, já formado e tudo. Mas, assim, minha filha é a mais velha das meninas, mas ela não tem nenhuma veia empresarial, vamos dizer, mas ela adora ler, ela adora direito, ela adora música, sabe? Mas isso não quer dizer que ela não está dentro da nossa cultura, porque ela acompanhou desde criança. Sim, e essa formação, na verdade, esse conhecimento, né, e também saber distinguir é muito importante, porque eu sempre digo o seguinte, não é todo herdeiro que vai ter aptidão ou interesse de estar dentro da parte da organização, de ser um executivo, mas muito provavelmente será sócio. Isso. Será sócio. Então, tem espaço em conselho, tem um espaço para ele exercitar essa atividade também, né? Cada um dos sucessores precisam trabalhar com aquilo que tem aptidão e gosta. Eu concordo. Não adianta você pegar um filho e dizer assim, você precisa trabalhar na empresa porque a nossa empresa ela é familiar. Não é por aí. E também já a história provou que não funciona. Não. Se você estiver realmente preocupado com a perenidade do negócio, encarar os fatos de frente, né? Eu acho que é a melhor estratégia a ser adotada. Com certeza. E a gente sabe que às vezes tem pessoas que querem impor uma vontade própria, né?
vontade do patriarca na gestão, porque imagina quem é que vai tocar esse patrimônio todo. Mas assim, é aí que a gente sempre entra também, às vezes, com a nossa atividade jurídica e com outros profissionais envolvidos, para dizer o seguinte: o fato de ele não ser um executivo não tira a condição dele de sócio. Então, preparar um herdeiro, seja para ser um executivo, seja para ser sócio, é necessário. Né? Mas obrigá-lo, eu acho que é um engodo. Pelo fato de ser família também, não é só a empresa, mas tem todo o lado familiar por trás. Então você cria um estresse muito grande na família, quando você empurra alguém para uma função e cria um desânimo naquele sucessor também de estar trabalhando lá numa coisa que não lhe cabe. Ele não se identifica, mas não quer dizer que ele não gosta da empresa. Sim, é diferente. E eu sempre digo o seguinte: empresas familiares, né, as famílias empresariais têm 3 ativos. Tem a família, tem o patrimônio e tem a empresa, a atividade. Se a gente tiver um problema num desses nichos, vai refletir no outro. Então, a sabedoria para poder realmente colocar cada um dentro do seu quadrado, né? Mas de onde se sente bem, para exercitar aquilo que está destinado a fazer, é com certeza a chave do sucesso. E a gente vê aqui inúmeros exemplos do que deu certo, do que não deu. Eu acho que essa clareza, ela é... E eu ouvi esses dias, eu estava fazendo também, nós estávamos debatendo num outro evento, e achei muito importante um outro empresário falando, você tem filhos, você tem os seus sobrinhos, é importante a família ter esse olhar também para encaminhar aqueles que não têm a veia para a sua empresa, não tem... Então, de dar esse apoio para que, poxa, mas o meu filho só gosta de... Ele é pianista, né? Ele é músico e ele não se interessa por outra coisa. Ok, então tente dar a ele um estudo nessa área que seja condizente, apoia ele. Apoia, se você tem condição, apoia, deixa que ele trabalhe com aquilo que ele gosta de trabalhar. Né? Então, ajude a encaminhá-lo numa carreira também. E talvez até lá na frente, por meios não tão claros ou tão conhecidos assim, os futuros até acabam se conectando de uma forma ou de outra. De repente a gente tem as questões de marketing, a gente tem se é um grande artista, depois traz o nome também da família e pode apoiar a atividade. Então as possibilidades são infinitas, né? É verdade. A falta de conhecimento e a ignorância é que pode fazer com que a gente feche portas e perca as oportunidades. Isso mesmo. Mas diante disso tudo, nessa atividade que eu imagino que tenham muitos desafios, né? A gente estava até antes comentando desafios regulatórios, desafios fiscais, desafios de engajamento de time próprios de uma atividade de diretoria, né? De leitura de mercado, tudo isso. Da onde veio a vontade de participar da nossa tão querida ACIB? Pois é. Eu sempre gostei muito do trabalho voluntário. Né? Então, eu tenho uma participação na Casa da Amizade durante muitos anos. Eu gostava muito de participar ativamente, não ir lá só tomar o café, mas também de ajudar a organizar reuniões, de fazer algumas atividades e algumas ações pertinentes. Também trabalhar na área de tesouraria, fiz muito isso também. Eu sempre gostei muito desse tipo de atividade. E a nossa empresa sempre foi associada à CIB, como também é do CIMEB, que é o nosso sindicato patronal, que é bastante ativo também, por sinal. Então, nós sempre estávamos muito envolvidos. E o meu pai sempre foi uma pessoa que eu conto que eu ia representar ele em muitos eventos. Então... quando ele sabia que tinha uma reunião lá na CIB que era importante, vão falar sobre um tema tal, ele me chama, Cris, eu acho que é importante você participar. E isso desde muito jovem. Eu comecei com 15 anos, carteira registrada na empresa e tal. E muitas vezes, meu Deus, eu era mocinha e disse assim, pai, mas eu nem entendo. O que eu vou fazer lá? Eu disse, não tem problema, vai lá, ele diz, vai lá, senta e fica só ouvindo, menina, você vai aprender alguma coisa. Eu falava assim, menina, você vai aprender alguma coisa. Poxa, Cris, na época não tinha nem o Google ali, né? Nada. Para ajudar. Ai, meu Deus, saia justa muitas vezes. Mas enfim, eu só falava assim, não, eu sou da arte, que eu estou representando o meu pai, mas é como ouvinte, né?
Então, assim, eu sempre gostei muito de me envolver nessas situações. E quando eu fiz MBA, eu conheci o Lombardi. E o Lombardi também estava fazendo na minha sala e tal, e a gente se tornou amigo. E ele falava, ele é muito ligado com a CIB, com a Associação Empresarial e tal. E ele então me falou assim: Cris, se um dia eu for presidente, eu vou te convidar para a minha diretoria. Ah, tá bom, tá, sim. Porque eu também pegava no pé dele e dizia assim: gente, a CIB é a tua segunda casa? Eu falei, e assim, ele é uma pessoa. Eu digo, ele fala com brilho nos olhos da associação e da nossa Blumenau também. Ele é uma pessoa especial, um amigo muito especial. E, enfim, quando eu soube que ele ia se tornar presidente, pensei, agora eu quero ver se ele vem me convidar, né? Vamos ver se ele lembra do meu nome. Não, mas eu fiquei, mas mais no sentido assim, gente, aquela coisa de tu pensar, me tira da zona do conforto, né? É o compromisso, é assumir o compromisso de você participar. E eu sempre penso assim, eu nunca participei de nada como... Só meramente de forma ilustrativa, figurante, sempre de forma atuante. Porque eu pensei, não, se for para participar, que faça alguma coisa. Se for para despender o meu tempo, que seja para ter efeito, né? Resultado. E aí, bem, ele um dia me ligou, eu já até dei uma risadinha, quero tomar um café contigo e tal, aí veio o convite. E eu agradeci, pedi para pensar um pouco, porque eu sabia que justamente eu ia ter um tempo comprometido. Falei com meu marido e aí eu acabei falando, ele assim, meu marido, eu tenho que falar do Alexandre, ele sempre foi uma pessoa que muito me apoiou, sabe? Em todas as minhas pretensões, minhas vontades, em todo momento, até minhas ausências à noite, em reuniões e tal, eu nunca tive nenhum problema com ele. Ele sempre disse assim, vai, se é o que tu gostas, eu te apoio. Então isso é o verdadeiro sempre... amor, né? Olha, esse é o verdadeiro amor, né? Ver o outro bem te faz bem, então impulsiona. Isso, então a gente sempre, né, teve essa liberdade, ele também para fazer as atividades que ele gostava, nunca tive barreiras assim. Aceitei o convite na época, gostei muito, mas principalmente pelo aprendizado. Então, as reuniões todas segundas-feiras, 12 diretores, imagina 12 empresários, onde você discute todos os assuntos, e ali eu comecei a gostar muito desse mundo. Eu disse assim, gente, isso aqui é uma pós-graduação prática, né? Efetiva. Prática e gratuita. Estou aqui aprendendo. Então, mas meu Deus, mas você está gastando todo o teu tempo. Não estou. Eu estou aprendendo. Eu estou investindo, eu estou aprendendo muito. Então, eu gostava muito disso e também das reuniões, palestras, enfim, que nós sempre tivemos. E quando o Renato já era vice do Lombardi, e claro que já estava se encaminhando para ser o presidente, e em um determinado momento, mas acho que um ano e meio antes dele assumir, ele veio conversar comigo, Cris, tu não gostaria de ser minha vice? Eu disse, mas eu? Sim, não sei o que e tal. E aí também novamente conversei com a família, com meu marido, com a empresa. A gente precisa colocar, olha, eu vou como vice-presidente. Comprometimento de agenda, né? Isso, preciso também de um apoio na empresa. Todo mundo apoiou e tal. E eu já fui então a primeira vice-presidente que a associação teve, mulher. A primeira vice-presidente mulher. Ali já foi, enfim, foi uma quebra de barreiras. E mais ainda, então mudou de diretora para vice-presidente, então muitas atividades vieram, né, a mais e tal. Mas, como eu falei, eu sempre fiz com muito gosto. Não é uma coisa que eu... Não é pesado, né? Não é pesado, não é um sacrifício. É uma coisa que eu gosto de fazer. A gente vê na tua fala. Eu gosto disso, então isso para mim não é uma obrigação fazer. Quando veio, então, o convite para ser a presidente... foram assim, eu sempre falo que a gente vai construindo, né, a nossa carreira profissional. E quando veio então o convite para presidente, aí eu acho que me bateu mais ainda, né, eu refleti muito mais. Mas eu pensei que o meu pai sempre dizia em alemão,
tudo tu pode se tu acreditas que podes. Né? Então acredita em ti que o céu é o limite, você tem que acreditar que você pode. Né? Então vai em frente, claro que aparecem pedras no caminho, aparecem, dificuldades sim, mas que isso nada seja empecilho para que a gente consiga os nossos sonhos, né, os nossos objetivos. Então, o meu pai sempre foi muito assim, minha mãe também foi muito motivadora, desde sempre. Vai, segue, enfrenta. Mãe, mas não deu certo. Não tem problema, minha filha. Tenta de novo, segue outro caminho. Eu tenho para mim que o sucesso, ele não vem da omissão, ele vem de atos, né? E o primeiro ato é ter coragem, né? É ter coragem. É ter coragem e você ter no íntimo que eu posso. Que vai dar certo. Eu imagino, assim, quer dizer, aqui estou filosofando sobre, né? Quando você assume um cargo como na CIB, deve vir múltiplos sentimentos. Primeiro, claro, você, primeira mulher, né? Mas sendo neta de quem você diz que é, o empoderamento já corre nas tuas veias, né? Já está plenamente justificável. Mas o que eu quero dizer é que você deve se sentir assim, poxa, que momento da minha carreira, da minha vida, onde pessoas reconhecem o meu valor para poder ocupar essa cadeira. Sim. De outro lado, é um lugar que, por mais que você estivesse próxima, né, na vice-presidência, você não tinha ocupado ainda. Então, é claro que gera insegurança, porque é algo novo, né? Uma demanda nova, expectativas que criam em função de você ser a primeira mulher também, né? Isso. Mas eu acho que vai de acordo com aquilo que a tua mãe e teu pai sempre disseram. Teu pai usa essa expressão em alemão. Podes repetir pra gente em alemão? Posso. Como é que você fala em alemão? Du kannst, wenn du glaubst, dass du kannst. Essa é o que eu ouvi sempre desde criança. Era a tua cantiga. Ele falou, vai em frente, porque mas assim, desde de escola, sabe? Ai, pai, não sei se isso vai dar certo, pai, tu acha que eu consigo isso, sabe? Aquela hora de dúvida, de tal, e o meu pai sempre foi uma pessoa assim, Cris, né? Forte. Vai, filha, vai, tu pode, acredita e vai, segue em frente. Eu estava ontem mesmo falando com uma menina, colega de trabalho, e estava dizendo para ela, esse local, esse desconforto, ele é um pouco angustiante, mas eu sempre digo, se a gente não vive ou não passa por ele, constantemente até eu diria, a gente não evolui, né? É esse desconforto que faz com que a gente cresça, tome corpo, vire borboleta. Isso. Né? Então, dá frio na barriga? Dá. A gente fica com incertezas? Claro. Fica. Mas faz parte do processo. Faz parte, mas isso, por outro lado, assim, é aquele frio na barriga gostoso. É aquele frio na barriga compensador, compensador. Né? É alguma coisa parecida quando você namora a primeira vez e que estás apaixonada. E que dá aquele frio na barriga, às vezes fica insegura, gostou, não gostou, estou fazendo certo. É mais ou menos assim. E a outra coisa que eu sempre pensei também, me convidaram para ser presidente. Eu posso dizer não. E depois? Eu acho que ia ser uma briga comigo também. Poxa, te convidaram para ser presidente e você não aceitou. Por que tu não aceitasse? Eu acho que também... Essa visão, o negativo para entender o positivo? Alguma coisa assim, poxa, mas a bola caiu no teu colo. Perdesse a oportunidade? Perdesse a oportunidade, ou como dizem antigamente, o trem passou e você não embarcou. Né? E assim, quem faz história, estava dizendo, né? O sucesso é ato, não é omissão. Isso. Né? É ato, não é omissão. E quem disse que a gente é perfeito? Não, ninguém. E quem disse que a gente precisa acertar sempre? Nas empresas não é assim. Né? A gente estou com as minhas irmãs na direção da empresa, mas nenhuma empresa acerta sempre 100%. A gente depende de leitura de mercado, o mercado ele muda em função de inúmeras variáveis, não é? A gente tenta construir uma estrutura que eu vejo nos empresários, que dê suporte para isso, mas só ainda que, assim... claro, os acertos precisam ser muito maiores do que os erros, e a gente precisa aprender com os erros, né? Corrigir para que não aconteça novamente, com certeza. Mas nessa linha, Cris, desculpa te interromper, eu falo o seguinte, no Brasil, assim, só se a gente tivesse uma bola de cristal realmente para acertar 100%, porque as nossas regras,
o regulatório, a parte fiscal é sempre uma surpresa. Então, às vezes, por mais que o empresário queira fazer certo, que ele esteja disposto a, às vezes ele até desconhece que está fazendo errado. Sim. Né? Então, E também, assim, existem momentos que você dia a dia... Momentos não, você dia a dia está tomando decisões e você precisa tomar, você precisa se posicionar. Então, no empresário não pode alguém chegar assim, olha, eu estou com dúvida, faço dessa forma ou faço dessa, você tem que tomar uma decisão na hora. Né? Então, dependendo da decisão que você tomar, é mais assertivo ou não. Claro que existem todo um planejamento estratégico da empresa, ninguém toma decisão ao léu, mas pode se errar, claro que se erra. Né? E assim é na vida com tudo, que eu penso, a gente sempre tenta fazer o melhor, mas em algum momento não dá. Então, vamos aprender com aquilo que fizemos errado, corrigir os erros, página virada e olha para frente, né? Sempre olhar lá no horizonte. Não sucumbir, né? Não sucumbir. A gente tem outras alternativas, né? Isso, outros veículos para a gente poder superar os desafios, né? A gente cresce com eles. A gente cresce com eles. E a gente não pode... os desafios ou os erros, talvez, que cometemos em algum momento, eles não podem ficar dentro da gente nos assombrando de uma forma negativa. A gente precisa saber deixá-los lá atrás para poder seguir em frente. Aquela é uma opção do que não fazer de novo, né? Isso! Do que não fazer. Isso, vamos aprender e toca para frente, fazer diferente. Eu estava conversando até, agora eu não lembro se foi com o Eduardo ou até com o Renato, e eles estavam dizendo exatamente isso. Às vezes, eu acho que foi o Eduardo, saber o que fazer pode ser difícil, mas quando você sabe o que não é para fazer, a gente já exclui uma série de alternativas erradas. É verdade. Se você sabe o que não fazer ou o que não quer. Ótimo. E até um pouquinho antes da reunião também, a gente estava falando sobre os desafios da CIB e eu gostaria que tu contasse essa história sobre o pleito, né, da nossa melhoria de infraestrutura, de logística, que teria inclusive motivado, né, a criação da associação. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, que eu achei fantástica essa história. A CIB, então, ela tem 121 anos, né, e foi criada por um grupo de empresários que trabalhavam principalmente no agronegócio, agricultores, era mais agricultores. E eles se juntaram, então, porque tinham problemas em comuns que precisavam ser resolvidos e acharam melhor, então, criar uma associação para representá-los e para fortalecer a classe empresarial, né? E um dos objetivos principais, na época, era relacionado à infraestrutura, já que, então, a abertura de ruas, né, para eles poderem escoar melhor o material e o que fabricavam e também, enfim, o produto, né, que eles plantavam. Sim. E assim nasceu a CIB, foi a primeira em Santa Catarina. E aí, olhando historicamente, olhando para o nosso momento atual, né, então, o estudo realizado recentemente pela FACISC apontou como principal, como premissa dos empresários, a infraestrutura, como 62%, né, dos empresários apontaram que o principal empecilho deles crescerem economicamente está relacionado à infraestrutura. Há mais de 120 anos. Há mais de 120 anos. Então, existe essa necessidade na nossa região, no Vale do Itajaí ou no Vale Europeu em si, enfim, que se invista mais nisso. Né? Nós temos a nossa BR-470, que sim, já temos agora um trecho maior duplicado, mas ainda é pouco, precisa mais celeridade nisso. Né? Estamos falando do lote 1 e 2, que existe uma expectativa de conclusão até final do ano, mas quem nos garante, né? Então, que isso vai acontecer. Então, é um papel da associação também empresarial, representatividade, e que esteja à frente cobrando dos órgãos responsáveis, do poder público, mais celeridade nessas obras
que isso é fundamental para o crescimento da nossa região. Esse é um desafio que a CIB, pelo que eu vejo, já encampou há muitos e muitos anos, né? Isso. E também que é uma bandeira que tu vais levantar, então, na tua gestão, né? É algo que tu vais... Tanto, né, falando de 470, mas em Blumenau, o prolongamento da via expressa, lá, que a gente chama SC-108, que também é um grande desafio e que, principalmente, quem mora naquela região reclama muito e precisa dessa conclusão dessa obra. Fluxo, né? Para o fluxo, horrível, né? enfim. Então, que ações a gente pode tomar? Que ações nós podemos tomar para viabilizar isso? Né? Isso então precisamos conversar sempre e não nos conformar com uma situação que a gente vive atualmente, né? Precisamos mudar isso também. E essa visão de sociedade, né? Você até tinha comentado comigo anteriormente sobre a preocupação da CIB, a tua preocupação que já era também do teu pai, em a gente viabilizar não só a lucratividade da empresa, mas também de preparar uma sociedade que tenha condições de crescer de forma equânime, né? De se desenvolver, que possam se preparar para que a gente tenha essa retroalimentação, né? Claro. Empresa e sociedade que é tão necessária. Claro, e um dos desafios da associação também é a capacitação profissional, porque nossas empresas precisam dos profissionais capacitados para trabalhar. E a gente precisa evoluir. Então, na educação também, foi uma bandeira forte levantada pelo Renato quando assumiu, e melhorar o IDEB da nossa região também. Então, existem movimentos fortes também para que isso aconteça. Além dos núcleos, eu não posso deixar de falar, nós somos 30 núcleos divididos por segmentos dentro da CIB e temos uma grande participação do associado, onde são discutidos diversos assuntos e aqueles assuntos... Vamos lá, a reforma tributária. A gente teve a oportunidade de participar. Muito legal. Muito legal. Então, eles trazem as principais demandas por segmento e viabilizam, então, aquilo que é necessário para o crescimento das suas empresas. E uma série de eventos desses, inclusive aquele foi uma palestra que eu ministrei, é um evento aberto. Ou seja, que trabalho social legal e como a gente precisa divulgar isso para que todas as pessoas, não só os grandes empresários, mas os que têm empresa pequena também possam ter acesso a essa informação, né? E é muito conhecimento, então, que acontece nesses núcleos, mas também o networking, né? As conexões que se formam nessas reuniões são muito grandes. Isso é uma situação importante, independentemente da atividade que se desempenha, né? E você sendo sócia, estando à frente da empresa, destacando isso é algo importante, porque eu sempre digo, um dos objetivos desse podcast é a gente justamente levar esse conhecimento, essa história de sucesso da empresa, dos C-levels, para pessoas que não têm tanto acesso a essa informação tão estruturada, né? E esse know-how, construir relações, criar pontes é importante, né? Então aproveitar já isso que a CIB faz já é um veículo para iniciar, né? Claro, com certeza. Uma empresa pequena iniciando, uma menina veio com uma menina, abriu uma empresa faz pouco tempo, tem 1 ano e veio conversar comigo. O que eu posso fazer? Eu disse, olha, eu te aconselho, a primeira coisa, participa da associação empresarial, participe do sindicato da sua categoria. Aprenda a linguagem, né? Vai em reuniões, às vezes a gente acha assim, mas aquele tema não é muito a minha área, não faz mal, mas o simples fato de você estar conectada e você estar aprendendo, de repente estás numa roda de conversa de empresários, alguém vai tocar no assunto e você vai dizer, sim, eu já ouvi falar. Mas não era a minha área. Não importa, mas você começa... A outra pessoa que está contigo, poxa, olha que interessante. E até, quem sabe, possa ver um cliente ali, né? Em função do networking, você vê uma necessidade e acaba viabilizando a tua atividade, ou até mesmo padronizando um pouco a tua operação de um olhar, de um ângulo diferente daquele que você tem, né? Sim. É muito importante. E de que forma eu estou me vendendo como profissional, que a outra empresa, de repente, enxergue em mim um potencial muito grande e, de repente, eu recebo um convite
muito legal para trabalhar numa outra empresa que faz mais sentido do que eu ter a minha própria empresa. Sim. Também pode acontecer. Também pode. Nossa, eu sabia que assim seria uma reunião de vários insights, né? Eu acho que esse é o grande propósito disso mesmo, Cris. Eu quero, te agradecer desde já, né, sobre todo esse conteúdo, seja em relação aos pontos que citamos da história da tua família, né, da questão da visão que vocês têm da sucessão empresarial, muito clara. Eu acho que isso é a chave do sucesso para a próxima geração poder vir forte, né? E tomar as decisões delas. A questão também da CIB, essa história do desenvolvimento da CIB, com a questão social, também com esse objetivo pelo qual eles se formaram há 120 anos, que era uma questão de logística. Isso ainda continua sendo uma bandeira muito importante, né? Sim. Essa representatividade da CIB faz com que a nossa região seja tão pujante assim. Então, é um agradecimento que eu faço aqui em nome de muitas pessoas, eu tenho certeza. E essa conexão também com o ser mulher, né? Eu acho que, na minha visão, empoderamento é isso, é ato, né? Eu acho que a tua avó trouxe isso contigo, isso está no teu DNA e isso está carregado em toda a tua fala e nos teus atos também. Tá? A gente vai partindo aqui para a fase final da nossa entrevista, né? E eu queria fazer algumas perguntinhas. Sim. Tá? E assim, é o que te vier à cabeça. Tá. Eu faço para todos os nossos convidados. Quando eu falo em família, qual a primeira palavra que vem em tua mente? A família é amor, é apoio. Mas assim, principal eu acho que é amor. É amor. Acho não, tenho a certeza. Com amor a gente enfrenta amor, tudo. A família é o porto seguro da gente, com certeza. Sempre foi. E a gente tem uma família muito unida, minhas irmãs, apesar de nós trabalharmos juntas todos os dias, mas nós nos amamos muito e sobrinhos são filhos, como se fossem filhos para mim. Então, a gente tem uma conexão muito forte, familiar. E até ressaltasse antes a posição do teu marido de ser um propulsor, não, de propulsionar, ser essa diretora, ser essa presidente de sucesso. Isso. E eu falo porque também tenho um marido que me incentiva. E como isso é realmente uma mola propulsora. Nossa, né? E a gente se sente tranquila, a gente se sente confortável quando tem esse apoio, né, do marido, sim, principalmente, dos filhos também. Quando reconhecem na nossa atividade o valor que a gente dá para aquilo, né? Isso. E torcem pela gente, né? Sim. Bem, esse é um tema que eu gosto também. Qual o teu destino preferido de viagem? Ai, gente, eu amo viajar. Eu também, um pedacinho do céu, né? Mas existe um destino afetivo que é a Alemanha, onde meu pai nasceu. Nós temos muitos parentes que moram lá, né? Que vivem lá. A minha tia, uma delas, voltou para a Alemanha, então ela está com 84 anos. E sempre que posso, sempre que podemos, na pandemia a gente deixou um pouquinho, né? Mas final do ano nós passamos o Natal lá com os familiares e é um lugar que eu realmente gosto muito de estar. A terceira geração fala alemão também? Falam. Ou vai mais no inglês? Eles vão mais no inglês, talvez no falar é um pouco mais difícil, mas eles entendem tudo. Fizeram um curso também no Wizard. Que bacana. Bem, e aqui a última pergunta que eu acho muito importante também. O que é sucesso para você? Eu penso que sucesso é você estar fazendo aquilo que você gosta de fazer e você tem que estar feliz. Você pode ter sucesso, de repente, morando à beira-mar e vendendo peixe, talvez. E se você está feliz e satisfeito com aquela condição, tá tudo certo, né? Eu penso que isso é sucesso para ti. Sucesso não precisa necessariamente você estar numa posição de presidência. Para mim pode ser sucesso, mas para outra pessoa não precisa ser sucesso. Então, sucesso é você estar fazendo aquilo que você tem prazer de fazer, que você se sinta feliz. Eu acho que isso é o maior sucesso que se pode ter na vida. Que aquilo que você faz te traz o equilíbrio para as outras áreas da tua vida também, né? Eu acho que é. Porque você trabalhar numa função e ter sucesso, mas a tal ponto de se desgastar tanto e depois você tem um problema de saúde, alguma coisa, não vale a pena, será? Não vale.
Ok. Cris, muito obrigada pela tua participação. Eu acho que no meio dessas tuas agendas de diretoria e mais de presidência da CIB, eu tenho que mesmo ficar muito honrada por você ter aceitado o convite, tá? E, bem, partimos para o final. Acompanhem a gente para poder seguir aí a Cris também nessa trajetória da CIB, né? Vai ter os contatos dela no podcast. E eu agradeço. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço também, Bruna, pela oportunidade, né? E é sempre um prazer falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional e também a minha vida pessoal, que também caminham juntas. E principalmente que a gente consiga servir um pouco de inspiração para novas gerações e novas mulheres em acreditar que é possível a gente, não só mulheres, mas de um modo geral, ao profissional, né? Acredite em si, faça aquilo que você gosta e que é possível. Às vezes o caminho é um pouco mais longo, mas a gente chega lá, quando a gente tem o propósito, né?